alegrai-vos. Alegrar-se no Senhor por duas razões. Primeiro, porque o Natal se aproxima, porque o Senhor nasceu, o Salvador que Deus nos deu se faz presente no meio de nós. Alegrar-se, porque esse Deus quis fazer-se ser humano como nós, para nos mostrar, através dele próprio, que ele é o único caminho, ele é a única verdade, e só nele está a vida. Nosso Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, na segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus Cristo, se encarna. Toma um corpo como o nosso, semelhante a nós em tudo, menos no pecado. E toma um corpo como o nosso para falar conosco. Alegria, porque esse Deus, Verbo, Palavra, se faz carne no meio de nós. Alegria, porque esse Deus vem para vingar o pecado. Ele vem para nos salvar. Por quê? Porque com o pecado dos nossos primeiros pais, toda a humanidade se tornou pecadora e, portanto, necessitada de um Salvador. É impossível para o ser humano, com todas as suas imperfeições, com todo o seu pecado, fazer alguma coisa para salvar-se. O ser humano não pode se salvar. E por isso Deus, no seu amor, nos envia o Salvador, Jesus Cristo, que vivendo, ensinando, morreu na cruz e ressuscitou, vencendo a morte. Aqui temos um primeiro ponto, né? Jesus é o nosso Salvador. O ser humano não pode salvar-se por si mesmo. Encontra a sua salvação em Jesus, que morrendo, venceu a morte e ressuscitando, nos dá a graça, o prêmio, o presente da vida. Se pelo nosso pecado experimentamos a condenação justa, se pecamos, nos afastamos de Deus. Se pecamos, nos afastamos da graça. É necessário, então, de novo, buscar Jesus, buscar o sacramento da penitência, da confissão, para novamente restaurados, lavados no sangue de Jesus mais uma vez, sermos purificados e recebermos de novo a graça da salvação. Cada vez que confessamos o nosso pecado,
de novo nós somos salvos. Por isso, há uma porção de filosofias de vida, até entre aspas, religiões, que nos dizem que o ser humano se salva por si só, né? Ele morre, volta de novo, sofre, só que vai fazer um monte de bobagens outra vez, aí morre de novo, volta de novo, e com isso ele vai se salvando. Mentira! Mentira! Porque quando anunciamos isto ou falamos disto, nós negamos o mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor Jesus. São Paulo nos fala: se Cristo não ressuscitasse, a nossa fé seria vã, seria inútil. Seríamos os mais infelizes dos homens. Mas Jesus morreu e ressuscitou. E porque morreu e ressuscitou, nele e com ele, nós também ressuscitaremos. Porque temos em Jesus o nosso Salvador. O nosso Salvador. Ontem, na mensagem de Nossa Senhora lá em Anguera, né? Você tem aqui, no dia 31 de março, o vidente lá de Anguera, há 32 anos que Nossa Senhora aparece e vai conduzindo, né, o povo de Deus com uma série de mensagens. Então você tem aqui deste lado, onde foi a aparição em março desse ano, e embaixo a mensagem. Lá atrás você tem um outro ícone de Nossa Senhora, e embaixo tem a mensagem que foi dada em 2004. Mas ouvindo a mensagem de ontem, Nossa Senhora dizia: só, prestem atenção nestas palavras, né? São palavras de Nossa Senhora. Se você quiser saber depois de ouvir isto, entra no YouTube, Apelos Urgentes, e procura a mensagem de ontem. Nossa Senhora dizia: a plenitude da verdade só está na Igreja Católica. Portanto, segui os ensinamentos do verdadeiro magistério. E se queremos saber os últimos ensinamentos do verdadeiro magistério, procura na internet uma carta, um documento escrito pelo Papa Emérito Bento XVI, agora, semana passada, onde ele mostra as várias falhas e onde ele apresenta o remédio. Ele pontua 10 pontos diferentes, 10 falhas diferentes, e apresenta o remédio para essas 10 falhas. Corrigindo isto, muita coisa na igreja é consertada. Corrigindo isto, muita confusão se desfaz. Então Bento XVI, né, Papa Emérito, apresentando esses 10 pontos, nos recorda os ensinamentos da Igreja, trazendo para nós o ensinamento do verdadeiro magistério. Portanto, se Nossa Senhora fala isto, significa que em todas as outras igrejas ou formas de religiosidade ou de crença ou de filosofia, podem existir pedaços da verdade, mas a verdade plena não está lá.
só está na igreja fundada por Jesus Cristo, Igreja Católica, Apostólica, Romana, porque a sede da igreja está em Roma. Há uns dias atrás, ouvíamos, e se querem também está na internet, não é? Podem ler, o patriarca Bartolomeu I, que é o patriarca ecumênico de Constantinopla, portanto, é um patriarca que congrega com ele uma porção de comunidades ortodoxas. E o patriarca Bartolomeu, tendo visitado muitos mosteiros, tendo visitado muitas igrejas ortodoxas, muitas comunidades, o patriarca Bartolomeu afirma: é inevitável a nossa união com Roma. A igreja ortodoxa, né, é fruto de uma divisão, de um cisma que houve no século XI, em 1054, né, onde nós tivemos a igreja dividida entre a igreja do Oriente, a igreja ortodoxa, e a igreja do Ocidente. A igreja do Oriente, ela se chama ortodoxa porque permaneceu fiel à doutrina, permaneceu fiel, né, à liturgia como era celebrada e nunca mudou. A igreja do Ocidente, né, a igreja de Roma, na tentativa de poder evangelizar com mais força, acabou se adaptando a uma porção de coisas do Ocidente e com isso, né, acabou arrumando para a cabeça. Então hoje, você olha, né, depois do sínodo da Amazônia, quanta confusão, quanta bobagem, quanta palhaçada se tem feito por aí, quanta coisa errada. Quanta coisa fugindo do verdadeiro magistério, não é? Vocês devem ter visto aí na internet, né? Eu partilhei isso e fiz os comentários. Um padre que foi num terreiro de Umbanda, foi pregar sobre os caboclos. Confusão, né? Espírito de confusão. Primeiro, que ele não tem que pregar nada lá. Segundo, não faz parte da teologia da igreja com 2000 anos, né, trazer esse tipo de ensinamento. Então, uma porção de padres, em nome de inculturação, e inculturação não é nada disso, está errado, não é? Em nome da inculturação, trouxeram várias manifestações religiosas populares e encaixaram isso dentro da missa. Está errado, isso é heresia. Essas missas são profanação. Profanação. Eu não posso misturar a liturgia, né, sagrada, divina, inspirada por Deus, com uma porção de crendices populares que são só populares. Ecumenismo, segundo os documentos da igreja, só é possível com cristãos. Não existe ecumenismo com outras coisas que não são cristãs. E mesmo assim, há uma porção de denominações cristãs com as quais é impossível o ecumenismo. É impossível. É impossível fazer ecumenismo, por exemplo, com as testemunhas de Jeová. É impossível fazer ecumenismo com adventistas do sétimo dia.
É impossível fazer ecumenismo com os mormons, porque os princípios não têm nada a ver uma coisa com a outra, não tem nada ali de fé cristã, são outras coisas, são grupos religiosos que seguem o Antigo Testamento. Portanto, o Antigo Testamento só preparava a vinda de Jesus, mais nada. Ecumenismo só é possível entre cristãos. Fazer ecumenismo com uma porção de outras coisas populares não é isso. Então Jesus vem, nasce, se encarna, toma um corpo humano no ventre da Virgem Maria, vive, prega, ensina, mostra o caminho. Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E como está no Evangelho de hoje, né? João mandou que os seus discípulos fossem perguntar para Jesus: você é aquele que devia vir ou nós temos que esperar um outro? A resposta de Jesus para eles: olha, ide a dizer para João tudo aquilo que vocês viram. Os cegos veem, os surdos escutam, os mudos falam, os coxos andam, os mortos ressuscitam. Ide dizer isto a João. João Batista mandou que eles fossem até Jesus, não porque João Batista duvidasse. João Batista sabia quem era Jesus. Sabia que Jesus era o Filho de Deus, o Senhor, o Salvador. Mas para que os seus discípulos pudessem palpar com as próprias mãos, ver com os próprios olhos, ouvir com os seus ouvidos, do próprio Jesus, a resposta. Então Jesus vem para salvar, porque só Ele, única e tão somente, só Ele é o Salvador, ninguém mais, ninguém mais. E por que e como que Jesus salva? Tendo a liberdade de entregar a sua vida. Jesus mesmo diz: a minha vida ninguém tira, eu a dou. Ele tem a liberdade para dar a sua vida. E nós também temos a liberdade, porque Deus nos criou com liberdade. Se fazemos mau uso da nossa liberdade, vamos responder pelas consequências, não é? Do mau uso da nossa liberdade. Não, mas eu bebi, mas eu fui alcoólatra, mas eu me prostituí, mas eu me droguei porque a sociedade é opressora, porque tem esse problema, porque não sei quem é culpado, porque eu não fui amado, porque toda essa coisa lá daí. Não. Você fez porque você quis. Tem a sua liberdade, tem a sua vontade. Hein? Liberdade e vontade que Deus respeita. Deus te diz: olha, esse é o caminho. Mas se você quer você mesmo fazer o seu caminho, problema seu. Assuma as consequências do mau uso da sua liberdade. Não caia nessa bobagem de ficar colocando a culpa nos outros.
Não, o sujeito, né, como está por aí, o sujeito roubou porque ele é fruto de uma sociedade opressora. Lá. Mentira. Ele roubou porque ele quis roubar. Nós pecamos porque nós queremos, não é porque alguém nos faz pecar. Se nós nos drogamos, porque nós fomos buscar. Se nós bebemos, é porque fomos atrás. Se nós nos prostituímos, é porque nós deixamos isso acontecer. E quisemos e procuramos. Portanto, não coloque a culpa em nada e em ninguém. Coloque a culpa, sim, no mau uso da sua liberdade. Senão nós voltamos lá, né, à cena do paraíso, né? Adão, você comeu do fruto que eu tinha dito que não comesse? Ah, Senhor, foi a Eva que me deu. Eva, ah, Senhor, foi a serpente. Meu irmão, minha irmã, nada mais útil, nada mais importante do que olhar para nós mesmos e assumir a nossa verdade. A gente peca porque a gente quer pecar. Nós temos a graça de Deus para dizer não. Mas temos a liberdade de fechar os olhos e dizer, não, eu vou fazer porque eu gosto, porque eu quero, porque por isso, por aquilo, etc., né? Alegrai-vos sempre no Senhor. E o que causa alegria no nosso coração? É quando fazemos aquilo que devemos fazer. E o que é que nós devemos fazer? A única razão pela qual nós nascemos, a única razão pela qual Deus, na sua infinita sabedoria e bondade, escolheu a mim e escolheu você para nascer no meio de, 500 milhões de possibilidades, não é? 500 milhões de espermatozoides, 3.000 e quase 4.000 óvulos naquele ventre materno, mas Deus quis que aquele espermatozoide e aquele óvulo se fecundassem. E a minha existência começou, a sua existência começou. Fomos escolhidos por Deus para experimentar a beleza da vida. E nós próprios, né, construirmos degrau por degrau a nossa escada para o céu. Nascemos para amar, glorificar e servir a Deus aqui e sermos felizes lá depois, sem precisar voltar. Sem precisar voltar. Eu tenho escutado de tanta gente, né, que saiu do Brasil, está em Portugal, está na Itália, está na Inglaterra, está não sei aonde, e a gente pergunta, escuta, quando é que você volta? Eu não volto mais, eu estou muito bem aqui. Aqui para mim é um paraíso. Pois é, imagina o céu, o que deve ser? Se para um outro país o sujeito já encara isso como um paraíso e diz assim, olha, eu não volto mais, não quero mais saber disso aí. Aí imagina o céu, hein? Que é infinitamente maior, melhor, pleno de felicidade, de alegria, pleno de tudo, imagina. Então Jesus veio, nasceu, viveu, sofreu, morreu e ressuscitou
para nos dar o céu. Este céu que nós já podemos vivê-lo aqui e agora. Lutando sim, para tirar de nossa vida o pecado. Lutando sim, para tirar da nossa vida tudo aquilo que nos faz infelizes, tudo aquilo que nos escraviza. Os nossos desejos nos escravizam. Os nossos instintos nos escravizam. Os nossos vícios nos escravizam. Mas não tem ninguém que vem colocar, né, as algemas em nós. Não tem ninguém que nos amarra e nos acorrenta. Somos nós mesmos, pelo mau uso da nossa liberdade. Quando usamos mal a nossa liberdade, criamos cadeias para nós. E não fomos criados nem nascemos para isso. Nascemos para viver a liberdade dos filhos de Deus. E a nossa liberdade, qual é o espaço? Onde é que está a nossa liberdade? Está exatamente nisto. Amar a Deus, glorificá-lo e servi-lo. Como faz isso na prática? Amando o próximo como a si mesmo. Mais prático ainda, amando a mim mesmo. Amando a mim mesmo. Buscando aquilo que é bom, buscando aquilo que não me escraviza, buscando aquilo que de fato me traz a verdadeira alegria que nada pode tirar. Nada. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, nada pode tirar a minha alegria. Se ela vem de Deus, nada pode tirá-la. Nada. Se a minha alegria vem de Deus e está em Deus, e eu procuro amar Deus, glorificar a Deus, servir a Deus, isso traz alegria, e essa alegria nada pode tirar de mim. Porém, se eu mudo o esquema e acabo amando a mim mesmo, né? Egoisticamente, individualisticamente, não é? Acabo amando a mim mesmo de maneira egoísta e individualista, pensando em mim, fazendo aquilo que me dá na telha, satisfazendo os meus desejos, né? Me deixando conduzir pelos meus instintos. Isto não causa alegria, não causa alegria. Por quê? Porque é o pecado. Porque é o pecado. E o pecado me traz a experiência de inferno. E não há alegria no inferno. O inferno é a plenitude da tristeza. Os paramentos hoje, né, são cor-de-rosa. Por quê? Cor-de-rosa é a mistura do branco e do roxo, né? Do lilás, do roxo, violeta, enfim. O branco da alegria, o branco da luz e o roxo da tristeza, o roxo da penitência, o roxo que me leva a olhar para dentro de mim mesmo, enxergar minha miséria, ler os 12 passos, né? Enxergar minha miséria e olhar para Deus e dizer: Senhor, eu não quero ficar assim não, me ajuda. E o sacramento da penitência, da confissão, como diz a Escritura, nos faz mais alvos, mais brancos do que a neve. Por quê? Porque no sacramento da confissão nós somos lavados
no sangue redentor de Jesus Cristo, o sangue salvador de Jesus Cristo, que nos lava, que nos deixa mais branco do que a neve. Então esta mistura, de parar, pensar, olhar a nossa vida, ver toda a nossa realidade humana, com todo o nosso pecado, com toda a nossa miséria humana, mas o branco da luz de Jesus que deve brilhar em nossos corações, a luz de Jesus que nasceu no Natal e que deve renascer em cada Natal, a luz de Jesus que destrói as trevas que estão em nós. É só querer. Eu quero, Senhor, ajuda-me. Eu quero, Senhor, a Tua graça, me dá a Tua graça, Senhor. Eu não quero mais ser escravo. Liberte-se, em nome de Jesus. Jogue fora suas cadeias, suas correntes. Assuma que foi você quem buscou, não foram os outros que são culpados. Não, o culpado sou eu mesmo, é você mesmo, não é o outro não. Eu peco porque eu faço a escolha de pecar. Ninguém me obriga a pecar. É o mau uso da nossa liberdade, é o mau uso da nossa liberdade que nos amarra, que nos prende, que nos impede de ver a luz. Que essa palavra de hoje, desta celebração, a palavra de hoje é alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrarmos-nos porque Jesus nasceu. Alegrarmos-nos porque Jesus nos traz a salvação. Alegrarmos-nos porque quando chegamos diante do Senhor e dizemos: Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, tem piedade de mim, pecador. E Ele derrama o seu sangue. E a piedade do Senhor é derramada sobre nós no sacramento da penitência. E nós somos lavados. Somos lavados. E ficamos mais brancos do que a neve, luminosos. Ficamos, como Jesus diz no Evangelho: vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Quando nos afastamos das trevas do pecado, nós vamos nos tornando luz. Alegrai-vos. Quando a gente tem esta alegria dentro do coração, não a alegria que vem de momentos, de coisas, não, essa alegria acaba, passa, não é essa, mas é a alegria que permanece. A alegria que permanece por quê? Porque eu busco a vontade de Deus para a minha vida e peço a graça de fazer essa vontade de Deus. E quando eu faço a vontade de Deus, ou pelo menos busco fazê-la, me empenho para isto, o coração é alegre e é feliz. Por quê? Porque sintoniza com o coração de Deus, de onde vem toda a luz que precisamos, de onde vem toda a graça, de onde vem toda a bênção. E onde existe alegria, não há espaço para o inimigo. Sermos alegres porque fazemos a vontade de Deus nos traz fortaleza contra o pecado. Portanto, se o pecado não domina sobre nós, não há espaço para tristeza na nossa vida. Há momentos difíceis, sim, há momentos problemáticos, sim, há coisas que doem, sim, mas se temos a verdadeira alegria, nós superamos. Superamos porque temos a certeza
de que o Senhor está conosco, a certeza de que o Senhor caminha conosco. E se o Senhor está conosco, o Senhor caminha conosco, seremos homens e mulheres muito mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Creio em Deus.